Então nós vamos resolver aqui alguns exercícios referente a capacitores, tá? Capacitores. Então o primeiro exercício aqui, um capacitor é ligado a um gerador que fornece uma DDP de 12 volts. DDP de 12 volts. Que o carrega com uma carga elétrica de 60 microcoulomb. Determine, letra A capacitância do capacitor. Então veja bem, ele forneceu para a gente aqui a diferença de potencial e forneceu para a gente aqui a carga, né? Carga. E ele quer que a gente calcule na letra A capacitância. Então a capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Então a capacitância vai ser igual a carga 60 microcoulomb e a diferença de potencial é 12 volts. Então a capacitância vai ser 60 dividido por 12 é 5, né? Então fica 5 microfarad. Tá? Essa é a capacitância desse capacitor. Agora a gente vai calcular, letra B, a energia elétrica armazenada pelo capacitor. Então, letra B, eu posso calcular essa energia fazendo a capacitância vezes a tensão ao quadrado dividido por 2. Então, a energia acumulada nele vai ser igual a capacitância 5 microfarad. 5, o micro é 10 a menos 6, né? 5 vezes 10 a menos 6, vezes a tensão ao quadrado. Tensão é 12, então vai ser 12 ao quadrado, isso dividido por 2. Então a energia vai ser igual 5 vezes 10 a menos 6, vezes 12 ao quadrado é 144. Isso dividido por 2. Então a energia potencial elétrica, né? Vai ser igual a 144 dividido por 2, vai dar 72, não é isso? 72 vai ficar 5 vezes 72 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 72, 5 vezes 2, 10, né? Vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Então fica 360 vezes 10 a menos 6. A energia armazenada, vou trabalhar aqui, ó, vou pegar a vírgula que está atrás do zero, vou andar 2 casas para a esquerda, vai ficar 3,6. Quando eu ando 2 casas para a esquerda, eu somo 2 no expoente. Menos 6 mais 2, menos 4 joule. Então a minha energia elétrica vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 4 joule. Tranquilo? Exercício 2. A professora Ana Clara, com o intuito de determinar a capacitância de um capacitor que estava com suas especificações ilegíveis, né, realizou o seguinte procedimento. Carregou um segundo capacitor de 150 picofarad com uma tensão de 100 volts, utilizando uma fonte de alimentação. Em seguida, desligou o capacitor da fonte e o conectou em paralelo com o capacitor de valor desconhecido. Nessas condições, ela observou que os capacitores apresentavam uma tensão de 60 volts.
Então houve aqui uma queda de tensão, né? Com esse procedimento, a professora pôde calcular o valor do capacitor desconhecido, que é... Então veja bem, ela pegou um capacitor conhecido, né? Que é o capacitor de... chamar de C1, né? Capacitância de 150 picofarad, certo? Aplicou nele uma diferença de potencial de 100 volts e depois desligou. Aí associou isso aqui em paralelo com o outro, ó. Então temos aqui um exemplo, dois capacitores em paralelo. Então, o que aconteceu? O que acontece? Quando eu tenho dois capacitores em paralelo, a diferença de potencial entre os dois é a mesma, né? A carga total é a soma da carga dos dois, e a capacitância total também é a soma da capacitância de cada um deles, tá? Então, quando eu liguei esse primeiro capacitor de 150 picofarad a uma tensão de 100 volts, eu vou obter, né, ou eu obtive uma determinada carga. Eu vou calcular essa carga aqui, tá? Então, a capacitância, ela é igual a carga dividido pela tensão. A capacitância é 150 picofarad, ela é igual a carga dividido pela tensão, que é 100. 100 vai multiplicando 150, então aqui a gente chega a uma conclusão de que esse capacitor tem uma carga de 15.000 picocoulomb, tá? Então aqui é a carga desse capacitor sozinho, quando foi aplicado aos terminais dele uma diferença de potencial de 100 volts, tá? Aí o que aconteceu? Eu tenho esse capacitor aqui e foi associado em paralelo a ele um outro capacitor que eu não sei qual é o valor da capacitância dele, tá? O que eu sei é que depois que foi associado um segundo em paralelo com ele, houve uma queda de tensão de 60 volts, tá? Então o que aconteceu? Esse capacitor, ó, o mesmo capacitor que eu tinha aqui, tá? Eu vou aplicar essa mesma equação, tá? A capacitância dele é igual à carga dele dividido pela diferença de potencial. A capacitância dele, que é uma característica dele, né, é de 150 picofarad, igual. Agora que houve uma queda de tensão para 60 volts, a carga dele vai diminuir. A carga diminui. Então 150 vezes 60, isso vai me dar uma carga, uma nova carga de 9.000 picocoulomb. Vou chamar aqui de Q e aqui de Q', tá? Então eu tenho agora uma nova carga, né? E o que aconteceu? Ele perdeu a carga? Ele perdeu dos 15.000 para 9.000, ele perdeu a diferença? Não. Essa carga está no segundo capacitor. Então o que eu vou chamar de Q2, tá? O Q2 o que é? É o meu capacitor desconhecido, tá? O que eu vou chamar de Q2, a carga dele vai ser a diferença do que tinha antes, 15.000 picocoulomb, e para quanto foi agora com essa nova associação. Então a carga desse capacitor desconhecido, na realidade, é uma carga de 6.000 picocoulomb. Bom, já temos aqui uma informação importante, né, desse novo capacitor, que é a carga dele. Mas o exercício está pedindo para calcular a capacitância dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou ver nessa mesma equação, a capacitância dele, vou chamar de C2, né? Vai ser igual à relação entre a carga dele
sobre a diferença de potencial. E qual é a diferença de potencial? É essa diferença de potencial de 60 volts. Então eu vou ter aqui, ó, 6.000 picocoulomb dividido por 60 volts. Então a capacitância dele, 6.000 dividido por 60, dá 100 picofarad. Essa é, né, a capacitância dele. C2, ele tem uma capacitância de 100 picofarad. 100 picofarad é a alternativa C. Exercício 3. Determine o valor em microfarad da capacitância equivalente entre os pontos A e B da associação de capacitores abaixo. Bom, ele colocou uma figura aqui meio fora do padrão para tentar confundir a gente, tá? Mas vamos criar um padrão aqui para não cair nessas pegadinhas, tá? Ó, aqui eu tenho a extremidade A e aqui eu tenho a extremidade B. Eu vou caminhar pelo fio e enquanto eu não encontro nenhum componente, o nome desse ponto continua sendo A, tá? Então eu saio daqui, venho até aqui e esse ponto chama-se A. Aí venho para cá, aqui é A, aqui é A, chega nesse ponto aqui é A. Depois não dá, para cá tem um componente, para lá também. Tranquilo? Aí eu venho para esse lado agora aqui é o ponto B. Então aqui é o meu ponto B também. Para cá tem um componente, então não dá, aí eu desço, aqui também é B, continuo, aqui também é B, e venho até aqui, que é B. Aí para os dois lados eu já tenho componente. Tá? Isso é importante, porque agora a gente consegue mudar a figura, né? Mudar assim, redesenhar ela, tirando essa pegadinha aí. Tá? Então nós vamos ter aqui, do lado de cá, o ponto A, tá? Que é esse ponto aqui. E aqui nós vamos ter o ponto B. Certo? Eu tenho aqui, ó, se eu olhar para esse pedacinho aqui, ó, esse lado aqui, ó, de A para B, eu tenho o quê? Eu tenho um capacitor. Então eu vou pegar aqui, ó. Então aqui é um capacitor. Né? E qual é o nome desse capacitor aí? Todos têm o mesmo nome, né? Todos é C. E todos têm o mesmo valor, né? Então aqui eu tenho C. Então esse capacitor aqui já foi, tá? Aí eu pego agora, ó, daqui para cá, ó, de A para B ou de B para A, eu tenho um outro capacitor. Então eu vou pegar aqui, saindo de A, indo até B, né? Um outro capacitor que também se chama C. Então esse capacitor também já foi. E agora eu tenho um outro capacitor que vai de A para B também. Então eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Esse capacitor também é capacitor C. Então o que eu tenho? Eu tenho três capacitores que estão associados em paralelo. Né? Como que a gente calcula, né, a sua capacitância? Né? Quando eu tenho os capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é a soma de todos os capacitores. Tá? Coloquei C1, C2 e C3 só para indicar três capacitores, mas todos eles têm o mesmo nome, porque eles têm a mesma capacitância. Então vai ser, são todos de 30, né? 30 micro mais 30 micro mais 30 micro. Então essa capacitância equivalente
é de 90 microfarad. 90 microfarad, qual que é a nossa alternativa? Alternativa D de dado. Certo? Próximo exercício, exercício 4. Um desfibrilador cardíaco faz uso de um capacitor de 40 microfarad. 40 microfarad. Carregado em uma diferença potencial de 3.000 volts. A energia armazenada no dispositivo é transferida ao paciente através de um pulso de curta duração de 2 milissegundos. Nessa situação, a potência média transmitida ao paciente durante a duração do pulso em kWh é: a potência ela é igual à relação entre trabalho e tempo, né? Trabalho é energia, né? Energia e tempo. Então, para a gente poder calcular essa potência, a gente vai precisar calcular qual é a energia aí desse capacitor aí, tá? O que a gente conhece aqui? A gente conhece a capacitância dele, que é 40 microfarad. A gente conhece a diferença de potencial, que é 3.000 volts. 3.000 é a mesma coisa que 10, 3 vezes 10 a terceira, volts. E o tempo aqui, 2 milissegundos. 2 mili é 10 a menos 3, tá? 2 milissegundos. Bom, ele quer a resposta em kWh, ok? Então a primeira coisa que a gente vai calcular é a energia. Energia vai ser igual. Eu tenho a capacitância e tenho a tensão. Então, capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2. Então, a minha energia vai ser igual. Capacitância, 40 microfarad. Micro é 10 a menos 6. Tensão ao quadrado, então vai ser 3 vezes 10 a terceira. Isso tudo ao quadrado. Certo? Dividido por 2. Então a minha energia vai ser igual. Então eu vou dividir 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 10 a menos 6, tá? 3 ao quadrado é 9. E 10 a terceira ao quadrado dá 10 a sexta. Então a energia armazenada nesse capacitor, ó, 20 vezes 9 dá 180. 10 a sexta com 10 a menos 6, né? 10 a menos 6 com 10 a sexta cancela. Então essa aqui é a quantidade de energia. Eu quero calcular qual é a potência. Então a minha potência vai ser igual. Energia, 180 joule. Tempo, 2 vezes 10 a menos 3. Então, a minha potência, 180 dividido por 2, dá 90. 10 a menos 3 eu vou passar para o numerador, vai ficar 10 a terceira. Então, isso seria a minha resposta em watts, tá? Como ele quer a resposta em quilowatts, então a minha potência vai ser 90. O quilo é 10 a terceira. Então, a minha potência é de 90 kW. 90 kW, a alternativa é alternativa B de bola. Tranquilo, gente? A gente precisa refazer sempre esses exercícios, tá? Para ficar bem claro, né? Bem sedimentado na cabeça da gente, né? Fica fácil. Tranquilo mesmo, né? Então vamos lá. Não esqueça, hein? Estudar sempre vale a pena. Exercício 5, né? Um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga que, em suas placas, quando submetido à tensão V. O gráfico abaixo apresenta, né, o comportamento da carga Q em microcoulombs, né,
desse capacitor para algumas tensões. Importante a gente frisar aqui que está em microcoulomb, tá? Diz assim aqui, ó, microcoulomb. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia U, ele chama de energia U, armazenada nesse capacitor quando submetido a uma tensão de 3 volts. Tá? 3 volts. Então o que a gente vai avaliar aqui? Para me calcular aí, eu conheço o que? Né? O gráfico me fornece carga. O gráfico me fornece carga, me fornece também tensão. Então, como é que eu posso calcular energia conhecendo carga e tensão? Simples, né? Carga vezes tensão dividido por 2. Tá? Só que é quando a tensão for de 3 volts. Então, a minha tensão aqui, ó, é 3 volts. Aqui no gráfico ele não mostra, mas olha, ele está dividido em 0, 2 e 4. Então, 3 vai dar bem aqui no meio, ó. Certo? Se a gente olhar aqui, ó, de 32 para 64, aumentou 32 em 2 para 2 volts. Então, para 1 volt é metade, porque isso aqui é uma reta crescente e é proporcional. Então, eu vou ter aqui, na metade aqui, 16 volts. Então, 32 mais 16 vai dar 48 microcoulomb ali, microcoulomb. De 32 para 64 dá 32 microcoulomb, né? E daqui para cá eu tenho uma variação de 2 volts. Então, aqui eu estou na metade, né? Do 32 dá 16. Só que eu tenho 32 aqui já, mais 16, 48. Então, a minha energia vai ser igual. Carga. Carga vai ser 48 microcoulomb. Vezes a tensão. Tensão é 3 dividido por 2. Então vamos lá. 48 dividido por 2 dá 24. 24 vezes 3. 24 vezes 3 vai dar 72. Então fica 72 microjoule. 72 microjoule. Isso vai me dar a alternativa C. Exercício 6. O diagrama apresenta um capacitor de placas paralelas ligado a um gerador de tensão elétrica 20 volts. As placas possuem área de 40 cm² e estão separadas por uma distância de 3 milímetros. 3 milímetros. Tá? Ele quer que a gente calcule na letra A capacitância desse capacitor e na letra B a energia elétrica armazenada pelo capacitor. E fornece aqui o índice de permissividade no vácuo, que é o dielétrico aí. Tá? Então, primeiramente, letra A. Na letra A eu vou calcular qual é a capacitância. Como eu estou falando de um capacitor de placas paralelas, a minha capacitância vai ser igual ao índice de permissividade multiplicado pela razão entre área e distância entre as placas. O índice é 9 vezes 10 elevado a menos 12. A área é 40 centímetros quadrados, tem que estar em metro quadrado, porque o índice está dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, centímetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 10 a menos 4. Tá? Então, aqui vai ficar 40 vezes 10 elevado a menos 4. Dividido pela distância. Distância em milímetro, tem que transformar para metro. 3 milímetros é 3 vezes 10 a menos 3 metro. Então, 3 vezes 10 a menos 3. Então, a minha capacitância, ó,
Esse 9 que está multiplicando aqui em cima, eu posso simplificar com esse 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 40 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 16. 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 3, né? Vai ficar 10 elevado a menos 13. Então, a capacitância vai ficar 120 vezes 10 a menos 13. Aí eu vou dar uma melhorada aqui, né? A capacitância vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 12. Menos 12 é pico. Então, aqui é picofarad. Então, a nossa letra A já fica resolvida, né? A capacitância dele é de 12 picofarad. Agora a gente vai resolver a letra B. A letra B ele quer que a gente calcule aqui a energia. Eu conheço capacitância e conheço tensão. Então eu posso calcular a energia fazendo vezes tensão ao quadrado dividido por 2. Energia vai ser igual. Capacitância é 12 pico. Pico é 10 a menos 12. Vezes tensão ao quadrado, 20 ao quadrado. Isso aí tudo dividido por 2. Então a energia vai ser 12 dividido por 2 dá 6. 20 ao quadrado, 400. Vezes 10 a menos 12. 6. 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Vezes 10 a menos 12, né? Então, minha energia vai ser 6 vezes 4, 24. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 12 dá 10 elevado a menos 10. Então, aqui, a minha energia acumulada vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 9 joule. Andei a vírgula uma casa para a esquerda. Aí eu somo 1 no expoente, era menos 10, somado 1 dá menos 9. Finalizando aqui o 7º exercício, um estagiário do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie montou um circuito com o objetivo de acumular energia da ordem de milijoule. Após algumas tentativas, ele vibrou com a montagem do circuito abaixo, cuja energia potencial elétrica acumulada vale... Bom, eu tenho aqui a diferença de potencial, né, o nosso U, né, e tenho também 1, 2, 3, 4 capacitores que estão associados em paralelo. Para mim calcular essa energia que ele pediu, né, a energia acumulada aí, eu tenho que lembrar, né, que energia é igual. Eu tenho capacitância e tenho a tensão. A fórmula é capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2. Então, eu preciso calcular a capacitância equivalente, que é do circuito, né? Como eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então, eu vou fazer C1 mais C2 mais C3 mais C4. Então, a capacitância equivalente vai ser 6 micro mais 2 micro mais 8 micro mais 4 micro. Então, a capacitância equivalente, 6, 7, 8, 16, 20 microfarad. Essa é a capacitância equivalente, tá?
Então, para calcular aqui a minha energia vai ser igual capacitância 20 vezes 10 a menos 6 multiplicado por tensão ao quadrado. A tensão é 30, né? 30 ao quadrado dividido por 2. Então, a minha energia vai ser 20 dividido por 2 dá 10, vezes 10 a menos 6. 30 ao quadrado dá 900. Então, a minha energia vai ser igual. 900 vezes 10 dá 9.000. 9.000 vezes 10 a menos 6 joule. Tá? Só que ele quer a resposta em... Aqui, ó, milijoule. Mil é 10 a menos 3, tá? Então, a minha energia vai ser igual. Então, 9.000 é 9 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 6. Então, isso vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 3 joule. 9 vezes 10 a menos 3 é 9 milijoule. Então, a resposta aí, 9 milijoule, é a alternativa E. Certo? Tranquilo? Bons estudos!